Você já se perguntou quão profundo é o mundo de Overlord? Por trás dos combates insanos, do Ás todo-poderoso e da lealdade inabalável dos Guardiões de Nazarick, existem detalhes e curiosidades que a maioria dos fãs simplesmente não percebe. Desde alterações de última hora em personagens, até referências curiosas e segredos escondidos na lore, Overlord é muito mais do que um simples isekai com um protagonista overpower. Então prepara sua armadura mágica, invoca seus lacaios de nível máximo e vem comigo descobrir curiosidades incríveis sobre Overlord que talvez você nunca tenha notado. Começando com algo que pode surpreender alguns. A guilda Azulgon não era a guilda mais forte do jogo Yggdrasil. Na verdade, ela já chegou a ficar no top 9 do mundo, onde em um evento televisionado pelo Japão, a tumba de Nazarick chegou a ser atacada por 1000 jogadores de level alto ao mesmo tempo, e a tumba com seus 41 seres supremos conseguiram derrotar todos os 1000 jogadores. Mas de acordo com que o tempo foi passando, alguns jogadores da guilda começaram a deixar o jogo, e a guilda caiu para a 29ª colocação, e é a partir desse momento em que a história do anime começa. A segunda curiosidade é que o protagonista Momonga, por muito pouco não parou de jogar o Yggdrasil, pois como seu personagem era da classe morto-vivo, os outros jogadores tinham muito preconceito, e ficavam sempre perseguindo e matando ele dentro do jogo. Mas em um momento ele acabou sendo salvo por outro player, que logo irei falar mais sobre esse personagem. E esse player, junto do Momonga, tiveram a ideia de criar uma guilda apenas para os jogadores que não eram humanos, e daí, surgiram os 41 seres supremos de Nazarick, e futuramente se tornaram uma das guildas mais fortes do mundo. Terceira curiosidade, o Ás não é o personagem mais forte de Overlord, ele não era na verdade nem o mais forte da sua própria guilda, mas isso tem uma explicação. Ele era um jogador de level 100, mas também existiam muitos outros jogadores que chegaram nesse nível, onde existiam torneios de 1 contra 1, onde os jogadores de todo o mundo participavam desses torneios mundiais, e aquele que ganhasse esses torneios era recompensado com itens únicos, onde apenas um vencedor poderia usar, e por conta disso, os jogadores acabavam melhorando as suas habilidades pensando em PVP, enquanto o Ás cuidava mais da parte burocrática da guilda, e por conta disso, ele acabou se especializando em magia, mas para os torneios e batalhas 1 contra 1, ele acabava não sendo tão forte quanto outros players. E um exemplo de alguém que era mais forte que o Ás era o líder da guilda, o Touch-Me, onde ele já foi campeão de um desses torneios, e ganhou como recompensa uma armadura lendária, armadura essa que o próprio Ás usou emprestado para lutar contra Shoutier. E o Touch-Me foi o player que eu mencionei antes, e ele foi responsável por salvar o Ás, e fazer ele continuar jogando o Yggdrasil. Quarta curiosidade, no jogo de Yggdrasil e também no mundo atual de Overlord, existem muitos itens poderosos, porém existem aqueles que são os itens mais fortes, que são nomeados de itens mundiais, e existiam ao todo um total de 20 desses itens. E atualmente no mundo de Overlord, o Ás possui 11 itens mundiais, o que dá a ele um poder enorme para ser usado, onde ele pode acabar com praticamente qualquer ameaça que apareça. Quinta curiosidade, o Platino Dragon Lord, em um momento ele se pergunta se o Ás era um player do jogo Yggdrasil, e isso faz a gente pensar que ele também era um jogador do Yggdrasil, e da classe dragão, mas a verdade é que por mais que ele seja velho por ser um dragão, e que também conheça o jogo Yggdrasil, ele não era um player do jogo, o que é bem triste, pois ele poderia ser o primeiro player que o Ás iria encontrar, já que esse é o seu objetivo. Mas na verdade, o pai do Platino Dragon Lord que era um jogador de Yggdrasil, que também foi mandado para esse novo mundo, e ele contou isso para o Platino Dragon Lord, pois assim como o Ás, ele também queria encontrar outros players do jogo, e por conta disso o Platino Dragon Lord conhece sobre algumas coisas sobre o Yggdrasil, mas ele não sabe quem é o Ás de fato, e por isso que quando o Ás falou o seu nome ele não teve nenhuma reação. Sexta curiosidade, você pode ter se perguntado por que do Ás usar tantos anéis. Esses anéis dão a ele algumas habilidades, porém, no jogo de Yggdrasil, cada player só poderia usar no máximo 2 anéis em cada mão, mas o Ás, sendo um verdadeiro viciado no jogo, acabou gastando dinheiro da vida real, e assim conseguiu liberar a capacidade de usar 10 anéis, um em cada dedo, e isso deu a ele bem mais poder do que o normal. Sétima curiosidade,
Por mais que os servos de Nazarick fossem apenas NPC no Yggdrasil, e mesmo que tenham vindo para esse novo mundo, eles ainda possuem todas as memórias da época em que o jogo ainda era ativo, e cada NPC de dentro da tumba de Nazarick sabe o que aconteceu antes, e por conta disso eles obedecem e respeitam tanto o Ais, pois eles sabem que ele foi o único dos seres supremos que continuou cuidando de Nazarick. Oitava curiosidade. Por mais que o Toltemi use uma armadura, que faz ele parecer um humano comum, ele é na verdade da raça inseto, mas por conta dele ter ganho um torneio mundial, ele recebeu como recompensa a armadura, e passou a sempre usar ela por ser um item único e muito forte. Nona curiosidade. Dentro da tumba de Nazarick, existem 4 NPC que possuem o título de mais forte, que são o Sebas, a Álbedo, o Coquiltos e a Rubedo, sendo entre os 4 a mais forte deles. E a Rubedo é forte ao ponto de poder enfrentar um dos seres supremos, chegando a ser mais forte que alguns deles, e por conta disso, o Ais faz questão de fazer com que ela sempre seja leal a Nazarick, pois se caso ela se tornasse uma ameaça, Nazarick estaria com sérios problemas. 10ª curiosidade. Nós sabemos que o Ais escolheu ser da raça morto-vivo, mas você sabia que ele pode mudar isso? Sim, se o Ais quiser, ele pode mudar para qualquer outra raça que ele queira, mas para isso acontecer, ele precisaria de um item que fosse equivalente a um item mundial, pois para transformar um morto-vivo, é preciso de um item muito mais forte do que o normal. E aí, curtiu essas curiosidades sobre Overlord? A obra realmente vai muito além do que a gente vê na superfície, e cada detalhe só mostra o cuidado absurdo que o autor teve na construção desse universo. Se você conhece mais alguma curiosidade que eu não comentei aqui, deixa aí nos comentários, quem sabe não rola uma parte 2 só com as sugestões de vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente sempre traz o melhor dos animes, com informação, opinião e aquele toque que só fã de verdade entende. Valeu por assistir até aqui, e nos vemos no próximo vídeo.